A série de Watchmen da HBO finalmente acabou, continuando a história dos quadrinhos aclamados de vigilantes e levantou várias polêmicas, várias dúvidas. Será que foi bom? Será que foi ruim? Vamos conversar sobre isso tudo e se você deve investir o seu tempo assistindo essa série aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse canal magnânimo. E depois de um século da CCXP, eu totalmente sem voz, de tanto cumprimentar a galera lá na CCXP, foi muito legal conversar com todo mundo que me encontrou por lá. Se você não pôde ir na CCXP esse ano que vem, se você tiver interesse, espero que consiga e a gente se encontra lá também. Por causa da minha voz, acabei perdendo de fazer vídeo sobre várias coisas, Mulher Maravilha incluso. Vou fazer um vídeo ainda sobre Mulher Maravilha, porque o trailer que saiu lá durante a CCXP me deixou preocupado com algumas coisas aí em relação a esse filme, e vamos conversar sobre isso em outro vídeo. Aqui precisamos falar sobre Watchmen. Não sei se você está ligado, você talvez conheça o Watchmen do filme lá de 2009, dirigido pelo Zack Snyder e tal, e essa série pretende continuar aquela história lá com algumas observações. Por quê? O filme foi baseado em um quadrinho clássico dos anos 80, chamado Watchmen, escrito por Alan Moore. E o fim dos quadrinhos é um pouco diferente, melhor, bem diferente do fim do filme. Por isso, algumas pessoas podem chegar nessa série da HBO aí e ficarem um pouco confusas. Só que, acho que depois aqui que a série acabou, que eu já pude assistir tudo, acho que eu posso falar o seguinte: sim, se você assistir o filme, você vai ficar confuso assistindo a série. Porém, se você ignorar o filme lá, a série é bem autoexplicativa, sabe? Mesmo se você não leu os quadrinhos, beleza, vai dar pra entender a série, vai dar pra absorver ela bem. Ela realmente foi uma série que dividiu o público, algumas pessoas amaram, outras odiaram por diversos motivos, virou meme na internet aí recentemente, por causa do Dr. Manhattan que apareceu lá, só que no fim das contas tudo faz sentido. Eu acho que a série tem muito mais prós do que contras, ou seja, é muito positiva. Antes de mais nada, é importante fazer a pergunta: o quão difícil é fazer uma continuação dos quadrinhos de Watchmen? É extremamente difícil, daria para dizer impossível, porque os quadrinhos tratam de um contexto ali, de uma situação muito específica, Guerra Fria, personagens diferentes ali dentro daquele contexto de guerra, um contexto dos Estados Unidos contra comunismo, esse tipo de coisa, como aquela situação foi resolvida. Então continuar aquela história era um desafio gigantesco, e vale dizer que eu acho que seria impossível continuar a história de uma forma igual, totalmente fiel, sabe, com o mesmo clima, com o mesmo sentimento. Olhando para trás eu paro e penso isso. E é por isso que é importante entender que essa série de Watchmen da HBO, por melhor que ela seja, ela nunca vai ser o Watchmen dos quadrinhos, nunca vai ser a mesma história, nunca vai ser o mesmo clima, é outra coisa, é outro sentimento. Apesar de que o Damon Lindelof, que é o showrunner da série aí, fez um trabalho incrível em resgatar elementos dos quadrinhos e trazer eles ali pra série como se fosse um fanservice mesmo. Olha aí essa referência, peguei essa referência, várias, não tem ali ponto sem nó, não tem mesmo. Tudo é explicado, é justificado pelos quadrinhos, não existe o mínimo desrespeito aos quadrinhos nessa série. O que existe sim é uma adaptação do que existia nas histórias em quadrinhos para uma história nova. E uma dessas adaptações, talvez a mais polêmica, é que, como eu falei, os quadrinhos tratam de Guerra Fria, né? Capitalismo versus comunismo, é quase como se fosse bem contra o mal. E aqui virou uma questão de racismo, uma tecla que essa série toca muito, é o racismo estruturado, supremacia branca e esse tipo de coisa. Que, se você parar pra pensar assim, é bizarro que ainda seja polêmico, né? Como assim racismo é polêmico hoje em dia? Não tava claro que era errado e pronto, gente. Mas na internet de 2019 parece que sim, isso é um problema e talvez a causa das maiores polêmicas da série. E você vai entendendo conforme o vídeo for correndo. Calme, se acalme.
Ela é uma série que teve apenas 9 episódios e eu ouvi algumas pessoas falando que não vai ser tão bom se você maratonar. Porque o que acontece é que até ali a metade, mais ou menos, o início da série, você não tem explicação nenhuma, é só um monte de... O quê? O que tá acontecendo? O que é isso? Não tô entendendo nada. Eu não estou entendendo bolhufas dessa série. Esse é o sentimento dos primeiros episódios. E eu acho que foi assim que a série se alimentou também. Foi ganhando um espaço porque as pessoas ficaram teorizando. Caramba, o que isso significa? Como isso vai se resolver e não sei o quê? E quando as respostas começaram a chegar, ali do episódio 5, 6 em diante, a gente começou a... Nossa, caramba, algumas coisas foram confirmadas, outras coisas não. Outras coisas foram uma surpresa gigantesca, o que é ótimo. É ótimo pra uma série. O que eu acho é que se agora você for assistir o Watchmen, você correr atrás, você ainda vai ter uma experiência muito boa sim. Só que vai ser uma experiência diferente, que você não vai passar por esse processo de teorizar, de especular o que vai acontecer, o que não vai, mas sim vai ir experienciando essas reviravoltas, essas surpresas todas, uma atrás da outra, porque a verdade é que foi angustiante. HBO, por que você fez isso comigo? Angustiante terminar um episódio, você ficar maluco pra ver o próximo e ter que esperar uma semana. Nossa, se fosse outra série, se não fosse Watchmen, eu juro que eu esperaria acabar pra assistir tudo de uma vez, mas não deu pra segurar. Mas vamos tocar na ferida logo. Quando chegou no episódio 8, que foi o penúltimo episódio, rolou uma grande revelação, que é a aparição, a demonstração ali, a presença do Dr. Manhattan, que vazou na internet aí, todo mundo tava especulando, falando, nossa, que bosta, que horrível e tal. Só que claramente quem falou isso ou não entendeu o que estava acontecendo, ou não assistiu a série, porque aquele visual diferente do Dr. Manhattan é explicado, ele assumiu uma outra forma, por isso que ele tá daquele jeito. E mais, eu acho que a série fez um trabalho excelente em explicar como o Dr. Manhattan experiencia o tempo, como ele percebe aquilo tudo, porque muitas pessoas, amigos próximos, inclusive com quem eu conversava sobre o Watchmen, tinha uma dificuldade ali em determinado momento em entender, peraí, o Dr. Manhattan vê o futuro, por que ele não pode evitar o futuro? Porque não é assim, ele simplesmente experiencia o futuro, passado, presente, como se estivesse acontecendo tudo ao mesmo tempo. Não é como se ele pudesse mudar o futuro para ele já aconteceu. E a série foi brilhante em representar isso, principalmente ali no 8º episódio, que nossa, cerejinha ali no bolo. Aquele episódio foi sensacional, inclusive eles foram muito espertos em não revelar a face original do Dr. Manhattan na série, porque é óbvio, muitas pessoas iam pensar, nossa, tá muito diferente do filme, dos quadrinhos. O filme foi muito fiel ao visual do Dr. Manhattan dos quadrinhos, então qualquer coisa muito diferente daquilo seria um estranhamento absurdo. Então, para evitar isso tudo, a série não mostrou aquilo e só mostrou o Dr. Manhattan quando ele tava nessa forma diferente. Ele realmente assumiu um outro corpo. E já que estamos falando de personagens bem apresentados, nossa, o que foi o Ozzy, né? O Ozymandias, Adrian Veidt. O cara é um gênio egocêntrico e foi representado de forma sensacional na série. A maior parte a gente não tá entendendo nada. O que tá acontecendo? Onde é que ele tá? O que ele tá fazendo ali? Que bizarro. Foi muito divertido acompanhar isso tudo e ver como ele ainda é um cara genial, com um ego inflado pra caramba, ele quer ser o salvador do mundo, o cara lembrado como o grande herói e tal, o conquistador de tudo, ao mesmo tempo que ele foi quebrado pelos anos. Nossa, tanto tempo se passou com ele sozinho lá, imagino que se passou pela cabeça desse cara, o que mudou nele. Certamente não mudou a essência dele, mas alguns elementos do comportamento eu percebi que mudaram, até o próprio fato dele não estar nos holofotes mais. Ele não quer ser mais uma celebridade, só quer estar ali na dele sendo lembrado como uma lenda. E é óbvio, não poderia ficar só repetindo personagens antigos, mas também houveram novos personagens. A protagonista, inclusive, é uma personagem totalmente nova, a Sister Night, uma vigilante que aparece ali, que demorou um pouco pra eu me identificar com ela, viu? Até porque aparece ela ali no início fazendo umas coisas duvidosas e tal. Só depois que eu fui entendendo, conhecendo mais da personagem no decorrer dos episódios, e fui,
agora eu tô pegando a mesma coisa com o Looking Glass. Pô, o cara com a máscara espelhada. Quanto mais você conhece sobre ele, mais se identifica e entende. Nossa, olha esses personagens aí novos. São pessoas quebradas, são pessoas imperfeitas. Com qualidades, sim, mas com muitos erros também. E nossa, essa é a essência de Watchmen. Sempre foi uma história sobre vigilantes que não eram tão heróicos assim. Até o próprio Dr. Manhattan. Nossa, um ser humano que ascendeu com poderes divinos, mas mesmo assim é uma pessoa essencialmente humana que busca se conectar com outras pessoas e estabelecer relacionamentos amorosos. Isso foi respeitado nessa série mais uma vez. E mesmo depois desse trabalho todo muito bem feito, fechadinho, o showrunner lá, o Lindelof, falou que só quer uma temporada, não quer mais nada, quer uma história fechada mesmo, mas apesar disso tudo dá pra continuar sim, porque acabou sim, fechou a história, mas se quiserem continuar tem muita coisa ainda pra se explorar. E eu acho que eu gostaria de ver sim, viu? Mas não foi uma perfeição absurda, teve algumas coisas que me incomodaram um pouco, não necessariamente ruins. Primeiro, diálogo expositivo. No último episódio da série, precisava disso? Sabe aquele momento clássico de filme em que o vilão chega na frente e explica todo o seu plano maligno passo a passo? Isso é ridículo. E a série, no fim, no último episódio, se prestou a um momento desses. Que sacanagem é essa, gente? Precisava. Sem mencionar que pra, sei lá, pra explicar, esfregar na nossa cara o que tá acontecendo, fica dando flashbacks a todo momento, tipo pra dizer assim, olha, isso tá acontecendo por causa daquilo, isso tá acontecendo por causa daquilo outro. E poxa, eu acho que não precisava, sinceramente. Durante a série inteira, esperam que a gente seja esperto pra pegar essas nuances, mas chega no final, não. Dá tudo explicadinho de mão beijada pra gente. Engraçado que até a HQ, que saiu lá nos anos 80, zoou isso. O grande vilão vai dar o seu discurso explicando todo o seu plano maligno, mas o plano já tinha sido feito, já era. Claro que isso também mostra a diferença de inteligência entre os personagens, né? O Ozymandias na HQ dos anos 80 e o novo personagem aí nessa série, que certamente é um personagem, vamos dizer assim, menos genial do que o Ozymandias. De qualquer forma, não gostei de ter visto isso. E outra coisa que eu não sei se é tão ruim assim, mas me deixou um pouquinho triste, é a máscara do Rorschach. Acabou que o legado do Rorschach foi esse grupo aí mega racista, que é uma coisa que é demonstrada logo no primeiro episódio da série, e só, e pronto. Quando saiu os trailers, a gente ficou imaginando, eu pelo menos fiquei imaginando, nossa, são pessoas seguidores do Rorschach que iriam querer quebrar tudo, revelar toda a verdade para a população, mas não, acabou sendo uma coisa bem menos nobre assim. E não que o Rorschach era um super-herói, um cara mega heróico, nunca foi, mas ele também não era um completo vilão, e acaba sendo meio triste assim, ver um legado de um personagem desses sendo destruído da forma que foi destruído nessa série. Ao mesmo tempo que isso não é uma falha da série, não tô falando isso. É realmente uma coisa que a série faz pra mostrar, olha aqui, por mais nobre que tenham sido as suas intenções, no fim das contas, isso pode ser mal interpretado e virar uma coisa terrível. É complexo, ao mesmo tempo que não é um erro da série, também não é uma coisa que eu fiquei feliz de ver, é uma parada triste. Se você leu os quadrinhos de Watchmen, essa série vale muito a pena de se acompanhar. E certamente você vai ter umas opiniões bem fortes sobre ela. Mas se você não leu os quadrinhos, também é uma série muito recomendada e eu acho que vai dar para aproveitar muito bem. Certamente depois de assistir isso tudo, você vai querer sair correndo para ler Watchmen. E aí vai ser uma experiência totalmente diferente. Você acompanhou essa série? Não acompanhou? Comenta aqui que eu quero saber. Vamos conversar a respeito. E muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.